nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês, eu não poderia começar de maneira diferente, né? O primeiro livro que eu vou abordar aqui na primeira live é este famoso livro, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Né? A minha versão em inglês, o Strengths Finder 2.0, né, da Gallup. Antigamente o Clifton Strengths chamava Strengths Finder. E esse é o livrinho não desmerecendo a qualidade desse material. Vou falar para vocês dele daqui a pouco. Mas esse é o livro que você começa a entender, você usa para começar a entender sobre os seus talentos. Para poder falar desse livro, para poder falar sobre o Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, eu preciso dar uma visão geral aqui do que é essa metodologia, do que é o Clifton Strengths, já que de repente tem gente aqui me assistindo que não faz ideia do que seja o Clifton Strengths, apesar de que a maior parte das pessoas que está aqui assistindo sabe o que é o Clifton Strengths. Mas vamos lá, não custa a gente relembrar aqui o que é o Clifton Strengths, né? O Clifton Strengths é uma metodologia da Gallup usada, né, um assessment da Gallup usado para que você possa descobrir seus pontos fortes, para que você saiba quais são os seus talentos, na verdade, né? Talentos esses que se converterão em pontos fortes depois. Bom, deixa eu facilitar um pouco isso, deixa eu explicar um pouco mais isso. O que acontece é o seguinte: todo ser humano tem talentos, todo mundo nasce com talentos. Quantos talentos a gente tem? Infinitos. Não existe um número de talentos pré-determinado no mundo. A Gallup tem um vídeo bem legal que começa dizendo assim: zilhão é um número real? Não, zilhão não é um número real. Mas é o número que a gente usaria se a gente tivesse que definir todos os talentos que existem no mundo. Então, veja, a própria Gallup está dizendo que existem zilhões de talentos no mundo. Porém, os talentos, eles se agrupam de acordo com um tema, de acordo com um assunto. Então, por exemplo, a pessoa que apresenta bem em público, a pessoa que é boa contadora de histórias, a pessoa que se expressa bem num palco, todos esses talentos diferentes, eles fazem parte de um mesmo grupo que a Gallup chamou de comunicação. A Gallup chama de tema de talento comunicação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o talento comunicação ou tema de talento comunicação, e a gente normalmente em vídeos, em processos de coaching, a gente usa essas duas palavras de maneira intercambiável, tá? Então, às vezes a gente fala talento, às vezes a gente fala tema de talento e a gente está dizendo a mesma coisa, tá? Mas, na prática, talento é essa atitude, esse comportamento, esse pensamento, esse sentimento que você tem, que não tem nome, que existem zilhões no mundo. Tema de talento é um grupo que a Gallup deu um nome para esse grupo, nesse exemplo que eu estou dando, comunicação, e ali dentro ela colocou vários talentos. Então, quando você faz o assessment da Gallup, esse teste, né? Assessment é uma palavra bonitinha aí para a gente chamar de teste, é um outro nome que a gente usa para teste. Quando você realiza esse teste da Gallup, você recebe um relatório que vai te mostrar quais são os seus talentos. Quais são, na verdade, então, os seus temas de talento, tá? Você recebe um relatório que vai apresentar os seus 34 temas de talento, os 34 temas de talento que a Gallup catalogou, relacionou, em ordem do primeiro ao 34º. Obviamente, o primeiro é mais forte em você, o 34º é muito mais fraco em você. Bom, isso é uma visão geral aí do que é o Clifton Strengths. A gente faz esse teste, faz esse assessment, para que a gente possa entender quais são os nossos talentos ou nossos temas de talento. Por quê? Porque a partir disso você consegue saber no que você é bom, no que você não é bom, o que você tem facilidade, o que você não tem facilidade. E com isso você direciona a sua vida, né? Então, mais ou menos o seguinte: imagina que você, sei lá, você acha que você é bom em Excel. E aí você direciona toda a tua vida para Excel. Você vai lá, faz cursos de Excel, contrata professor particular de Excel, compra livros de Excel,
arruma um emprego que trabalhe com Excel. E se você não for bom em Excel? E se em algum momento você descobrir que você não é bom em Excel? E aí? E tudo que você investiu? Então, essa metodologia, ela consegue te mostrar, antes de você investir tudo isso, no que você realmente deveria investir. No que você deveria realmente direcionar a sua vida. Então, é para isso que serve o Assessment. Tá? Toda essa introdução aqui para explicar, então, o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Eu vou deixar aqui embaixo da live o link para você, se você quiser, para você comprar esse livro aqui na Amazon. Obviamente lá vai estar em português, vai ser a versão em português, você compra lá na Amazon. Por que que eu recomendo muito que você compre? Ah, deixa eu pegar um, eu tenho um em português aqui, tá aqui, ó. Esse aqui, essa é a versão em português, ó. Descubra Seus Pontos Fortes, é maior, mais bonitinho até, né? Descubra Seus Pontos Fortes, ó. Esse aqui tá lacradinho. Então você vai aqui no link da live, você clica ali no link da Amazon e compra o seu livro Descubra Seus Pontos Fortes. Compra pelo link, que é o meu link de associado, assim eu ganho uma comissão lá no valor que você pagar no livro, obviamente, você paga o mesmo valor e eu ganho uma comissãozinha lá para continuar bancando essas lives aqui, tá? Mas enfim, Descubra Seus Pontos Fortes é um livro que vai contar o que é a metodologia. Então veja, são aqui quando foi lançada essa versão aqui, que eu não sei quando foi, havia 8,5 milhões de livros vendidos. Hoje tem mais de 29 milhões de pessoas que fizeram o assessment. Não que compraram o livro, mas que fizeram o assessment. Tá? O que esse livro vai contar? Ele vai contar a história da metodologia, né? Então ele vai explicar pra gente, ó, o que é a história da metodologia. Vamos pegar o índice aqui da versão em inglês, tá? Ó, ele começa aqui explicando, né? Como é uma introdução de como você encontra os seus talentos, seus pontos fortes, na parte 1. Na parte 2 ele vai falar sobre como aplicar os seus talentos. E aí depois ele vai contar, ele vai enumerar os 34 temas de talento, explicando o que é cada um. Né? Então, ele conta aqui, ó, como é que isso foi criado, né? De onde surgiu essa ideia toda do Don Clifton. Don Clifton é quem criou toda essa metodologia, de onde isso surgiu. E aí ele vai vir aqui depois, a partir aqui da página, sei lá, vamos ver, 37, ele começa a contar sobre cada um dos temas, o que é cada um dos temas, tá? Agora, o que é mais legal nesse livro é que no final dele, lá no final do livro, vem um envelopinho, tá aqui, ó, em vermelho, um envelopinho, que você rasga esse envelope com muito cuidado, e aqui dentro vem um código, esse meu aqui já está usado, ó, vem um código. Esse código, ele te dá acesso a um assessment de graça. Então, olha só, o assessment, o top 5, que é o que você vai fazer aqui, que ele não mostra os seus 34 temas de talento, ele mostra os seus 5 primeiros, que já é suficiente para você já começar a trabalhar, para você começar a se entender, começar a saber onde é que você aplica, investe aí na sua vida, tá? Mas ele vem com o top 5 e esse assessment top 5 no site da Gallup custa aí R$200. Ah, tô chutando o valor porque eu não lembro de cabeça. A gente pode até ver aqui, eu vou abrindo aqui para a gente entender quanto que tá hoje na Gallup. Até porque o preço foi atualizado agora neste mês de janeiro, então teve uma mudancinha ali no valor. Mas enfim, R$200. Você vai pagar uma fração disso no livro. Dependendo do momento, você pode comprar esse livro por R$70, R$80, às vezes até R$50. Você pode comprar esse livro. E vem o teste de graça, que custa R$200. Ó, tá, tô aqui com o site da Gallup aberto. Vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem. Site aqui da Gallup aberto. Ó. O que você vai fazer é esse aqui, o Top 5 Clifton Strengths. 135, na verdade. R$135. Né? O completo, ó, R$345. Agora, esse aqui, R$135, você então compra o livro, paga, sei lá, R$70 no livro
e ganha o teste de graça, e faz o teste de graça. O mesmo teste que lá está 135. Então vale muito a pena fazer através do livro, né? O que eu acho legal frisar sobre o livro? Tá? Por que eu recomendo que você tenha o livro, que você compre o livro, e não só que você faça o assessment? Tem muita gente que não sabe, mas quando você compra o assessment, você tem direito ao download do e-book lá no site da Gallup. Então, se você já fez o assessment, porque você trabalha numa empresa, por exemplo, a empresa te deu o assessment, ou seja, você não teve acesso ao livro, lá no site da Gallup, que é aqui, ó, gallup.com, você tem acesso ao e-book, ao download do e-book do livro. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque vale muito a pena, esse livro vale muito a pena, não só para você fazer o assessment, mas para você entender o que é a metodologia, de onde que ela veio, por que ela é válida. É óbvio que não entra em aspectos muito técnicos, né? Não entra em metodologia de pesquisa, esse tipo de coisa, mas ele vai apresentar para você uma visão geral de onde veio esse teste. Para você entender alguns aspectos que eu gosto de citar, quando vou fazer uma devolutiva, por exemplo, que são, por exemplo, entender que esse assessment ele é embasado em ciência, diferente de outros assessments que são feitos nas empresas por aí que não tem embasamento científico. Então, por exemplo, e eu vou falar aqui, e ó, eu não estou criticando ninguém, não estou batendo em ninguém, quer ficar bravo, fica, comenta aí se você ficar bravo, mas eu só estou trazendo dados, não atire no mensageiro, tá? Por exemplo, assessments como MBTI, DISC, Insights, entre outros, ou aquele lá, se você é um tubarão, um urso, um lobo, não sei o que mais lá, uma águia. Esses assessments todos, eles não têm mais validade científica. Eles já tiveram validade científica, mas hoje não tem mais. Desde mais ou menos a década de 70, que a psicologia não aceita mais a teoria de traços de personalidade. Portanto, os assessments que foram criados, baseados na teoria de traços de personalidade, eles não têm mais validade. A ciência caiu. O exemplo que eu gosto de dar, assim, com todo respeito, no passado acreditava-se que se você bebesse leite depois de comer manga verde, você morria. O que acontece? Hoje a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que isso não é fato. Existe vitamina de manga. Mas tem muita gente que ainda continua não bebendo leite depois que come manga. Por quê? Porque está se baseando numa ciência que não existe mais. Tá? Esse aqui, esse assessment da Gallup, assim como alguns outros, tá? Não é o único esse aqui, mas esse assessment da Gallup, ele tem embasamento científico. Ele é baseado em quase 100 anos de pesquisa. Tá? Quase 100 anos de pesquisa. E aplicado, como eu disse, em aproximadamente 29 milhões de pessoas. A gente pode ver aqui também, ó, vamos dar uma olhada aqui, eu compartilho com vocês a quantidade de pessoas que já fizeram esse assessment até hoje. Tá? Ou seja, ele é um teste que é válido. E por que eu estou dizendo isso? Para desmerecer o DISC, o MBTI? Não é por isso não. Tá? Esses assessments aí que eu citei, eles têm a utilidade deles e tal. Mas para dizer para vocês o seguinte, se você quer construir uma casa em cima de um alicerce, é importante que esse alicerce seja sólido. Né? Senão, como é que daqui a pouco desmorona a sua casa? Ó, tá aí para vocês verem. Hoje, 29.345.809 pessoas fizeram esse assessment no mundo. É pouco comparado ao tanto de pessoas que fizeram, por exemplo, o DISC no mundo. Tá? É pouco, bem pouco. Então, a gente tem essa missão, eu tenho essa missão, eu comprei para mim essa missão de dizer isso para as pessoas. Ó, cara, o DISC é mais famoso, mas ele tem esse detalhe, ele é baseado numa ciência que não existe mais. Tá? E, de novo, não estou desmerecendo, quer usar, usa, não tem problema. Mas entenda o que você está usando, entenda para que realmente serve esse assessment. Senão você está usando uma coisa aí sem saber a real validade dessa ferramenta que você está usando. Tá bom? Então, livro da semana, Descubra Seus Pontos Fortes.
do Instituto Gallup com o Tom Rath, tá aqui, né, baseado nas pesquisas do Don Clifton. Vou deixar o link aqui embaixo para você comprar o seu livro lá na Amazon. Tá bom?